característico exemplo é o tal do seu Mauro Iazzi. Eu publiquei um artigo sobre Mauro Iazzi, dizendo que ele chama de metáfora aquela poesia do Bertolt Brecht, do operário, que diz para o burguês: não, já que você é um homem bom, nós vamos fuzilar você com uma boa bala, fazer um buraco com uma boa pá e enterrar você na boa terra, né? E ele diz: não, mas isso foi apenas uma metáfora. Ele diz: mas isso não é uma metáfora. Metáfora é quando uma coisa significa outra totalmente diferente. No caso, o proletário e o burguês que estão ali conversando, eles não representam coisas diferentes, eles representam a sua própria classe. O proletário representa o proletariado e o burguês representa a burguesia. E isto não é uma metáfora, isso é uma metonímia, porque é a parte que representa o todo. Você desfazendo a confusão de metáfora e metonímia, fica claríssimo que o sentido da afirmação do Mauro Iazzi é um apelo ao genocídio, não ao homicídio. Ele está se mencionando um homicídio que, ampliando do proletário para o proletariado e do burguês para a burguesia, o homicídio vira o quê? Genocídio. Então ele está pregando o extermínio total da burguesia. Não é possível ter outro sentido. Mas ele mesmo, né, ele se confunde meio espontaneamente, meio de propósito, dizendo que é uma metáfora. Ou seja, ele dar o nome de metáfora dá a impressão de que o pessoal exagerou ao interpretar aquilo como apelo ao genocídio. Na verdade é uma coisa muito mais inocente, é outra coisa. Mas qual coisa? A coisa é que o proletariado tem que matar a burguesia, então isso é genocídio, não há outra. Não é possível haver outro sentido. Só que em seguida vem a UFRJ oficialmente dando apoio ao Mauro Iazzi. Portanto, não é só ele que não sabe a diferença de metáfora e metonímia, é a UFRJ inteira. Só que a diferença de metáfora e metonímia não é uma questão de pura nomenclatura gramatical. Porque eles podem ligar isso: mas não tem importância, chamou de metáfora, de metonímia, dá na mesma, de elipse, de hipérbole, pode chamar do que quiser. Você tem que entender o sentido que ele disse, né? Então, pode dar a impressão que é isso, mas o fato é que, desfeita a confusão entre metáfora e metonímia, o sentido do que ele diz se revela ser este e não outro. É impossível que seja outro, né? E porém mais adiante, o Mauro Iazzi publica um artigo onde ele se defende, né? Dizendo: não, eles me interpretaram muito mal, foi apenas uma metáfora. E você veja, a burguesia vive numa falsa consciência, porque o burguês ele reúne a sua família na ceia de Natal, reza para Nosso Senhor Jesus Cristo e depois vai matar criancinhas negras nas favelas. Eu digo: hã? Se você disser que ele acusou a burguesia inteira de ser homicida, assassino de criança, ele vai dizer: não, foi uma metáfora. Mas isso não é uma metáfora, isso é uma elipse. Ele está vendo assim: por um lado você tem o burguês lá jantando com a sua família, que ele associa, sei lá porquê, ao cristianismo, quando na verdade eu não creio que a classe empresarial brasileira seja notadamente cristã, né? Isso, de fato não é, né? Mas ele associa isso com depois alguma cena de violência nas favelas, né? Também eu não sei que esteja aí nem a mesma polícia, nem mesmo a PM sair matando criancinhas nas escolas, nas favelas, né? Mas vamos supor que matasse uma criancinha, né? Eu não acredito que um garoto de 16, 17 anos que trafica drogas possa ser chamado de criancinha, mas também aí já é uma hipérbole, né? Mas qual é a elipse? Qual é a ligação entre o burguês que está jantando com a sua família na noite de Natal e o assassinato de pode ser uma apenas, criancinha negra na favela? Qual é a ligação? A ligação é através da ideologia burguesa. Então ele está supondo que aquele burguês ele transmite a sua ideologia à polícia, né? Seria o caso de você perguntar: mas quando você viu algum capitalista reunir policiais para ele fazer uma pregação? Nunca acontece, nunca. Mas, supondo que exista essa ligação, está aqui o burguês, a ideologia, em seguida, supõe que a ideologia burguesa manda matar criancinhas nas escolas, segundo a suposição.
Não é isso? Então, a polícia é o braço armado da burguesia que está lá para defender o privilégio de classe. Eu digo, mas como a polícia pode fazer isto se a maior parte dos crimes são praticados por pobres contra pobres? Qualquer estatística lhe mostrará isto. Não é isso? Se você perguntar assim, quantos capitalistas foram mortos por bandidos nos últimos 10 anos? É um número ínfimo. Agora, se você perguntar quantos pés rapados na favela foram mortos por outros pés rapados, é 99%. Né? Então, a ligação entre, né, o burguês na sua ceia de Natal e a morte da criancinha negra na favela se dá através de uma série de suposições pseudo-sociológicas que, através da ideologia burguesa, transforma a polícia em agente da burguesia e a polícia, portanto, mata criancinhas negras para proteger o burguês. Eu até hoje não entendi que risco as criancinhas negras podem oferecer para a burguesia. Mas essa figura chama-se elipse. E esse é o tipo da elipse enganosa que é o instrumento. Eu já demonstrei isso no caso da Marilena Chaui, no caso do Frei Beto e em vários outros casos. Né? Leonardo Boff. Este é o procedimento estilístico característico e típico desta intelectualidade ativista de esquerda. Quer dizer, o sujeito salta sobre etapas de raciocínio, dando a impressão de que existe uma ligação direta entre coisas cuja única ligação é uma sequência de suposições absolutamente insustentável. Mas que para eles aquilo tem uma visualidade. Eu acredito que o Mauro Iasi, ele realmente vê o burguês saindo da ceia de Natal para matar a criancinha na escola, na favela. Quer dizer, mas... Gente, o que é isso? Isso já realmente é um retardamento mental. Só que é um retardamento mental conveniente. Né? Porque esse tipo de imbecilidade é um efeito histérico. Isso é importante. Né? Que é da autopersuasão puramente verbal. Ora, o efeito histérico, como demonstrou o Dr. Lobachevsky, ele se espalha pela população, e sobretudo pelos círculos mais próximos do comando psicopático. Você põe 10 psicopatas no governo, né, e esses psicopatas começam a exercer sobre o cérebro alheio aquela típica ação repleta de uma agressividade mental inconcebível para as pessoas normais, impondo cinicamente mentiras que as pessoas sabem que elas são mentiras, mas acabam repetindo e depois se persuadindo disso, pronto, está aí espalhado o efeito histérico. E você então cria círculos cada vez maiores de fingidores histéricos, né, que dizem uma coisa que elas sabem que é mentira, mas na hora se persuadem da mentira. Mas como a polícia pode fazer isto se a maior parte dos crimes são praticados por pobres contra pobres? Qualquer estatística lhe mostrará isto. Se você perguntar assim, quantos capitalistas foram mortos por bandidos nos últimos 10 anos? É um número ínfimo. Agora, se você perguntar quantos pés rapados na favela foram mortos por outros pés rapados, é 99%. Então, a ligação entre, né, o burguês na sua ceia de Natal e a morte da criancinha negra na favela se dá através de uma série de suposições pseudo-sociológicas que, através da ideologia burguesa, transforma a polícia em agente da burguesia e a polícia, portanto, mata criancinhas negras para proteger o burguês. Eu até hoje não entendi que risco as criancinhas negras podem oferecer para a burguesia. Mas essa figura chama-se elipse. E esse é o tipo da elipse enganosa que é o instrumento. Eu já demonstrei isso no caso da Marilena Chaui, no caso do Frei Beto e em vários outros casos. Né? Leonardo Boff. Porém, mais adiante, o Mauro Iasi publica um artigo onde ele se defende, né? Dizendo, não, eles me interpretaram muito mal, foi apenas uma metáfora. E você veja, a burguesia vive numa falsa consciência,
Porque o burguês, ele reúne a sua família na ceia de Natal, reza para Nosso Senhor Jesus Cristo e depois vai matar criancinhas negras nas favelas. Eu digo, hã? 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 Se você disser que ele acusou a burguesia inteira de ser homicida, assassino de criança, ele vai dizer, não, foi uma metáfora. Mas isso não é uma metáfora, isso é uma elipse. Ele está vendo assim, por um lado você tem o burguês lá jantando com a sua família, que ele associa, sei lá por quê, ao cristianismo, quando na verdade eu não creio que a classe empresarial brasileira seja notadamente cristã. Isso, de fato não é. Mas ele associa isso com depois alguma cena de violência nas favelas. Também eu não sei que esteja aí nem a mesma polícia, nem característico exemplo é o tal do seu Mauro Iazzi. Eu publiquei um artigo sobre Mauro Iazzi, dizendo que ele chama de metáfora aquela poesia do Bertolt Brecht, do operário que diz para o burguês, não, já que você é um homem bom, nós vamos fuzilar você com uma boa bala, fazer um buraco com uma boa pá e enterrar você na boa terra. E ele diz, não, mas isso foi apenas uma metáfora. Ele diz, mas isso não é uma metáfora. Metáfora é quando uma coisa significa outra totalmente diferente. No caso, o proletário e o burguês que estão ali conversando, eles não representam coisas diferentes, eles representam a sua própria classe. O proletário representa o proletariado e o burguês representa a burguesia. E isto não é uma metáfora, isso é uma metonímia, porque é a parte que representa o todo. Você desfazendo a confusão de metáfora e metonímia, fica claríssimo que o sentido da afirmação do Mauro Iazzi é um apelo ao genocídio, não ao homicídio. Ele está se mencionando um homicídio que, ampliando do proletário para o proletariado e do burguês para a burguesia, o homicídio vira o quê? Genocídio. Então ele está pregando o extermínio total da burguesia. Não é possível ter outro sentido. Mas ele mesmo, ele se confunde meio espontaneamente, meio de propósito, dizendo que é uma metáfora. Ou seja, ele dar o nome de metáfora dá a impressão de que o pessoal exagerou ao interpretar aquilo como apelo ao genocídio. Na verdade é uma coisa muito mais inocente, é outra coisa, mas qual coisa? A coisa é que o proletariado tem que matar a burguesia, então isso é genocídio, não há outra, não é possível haver outro sentido. Só que em seguida vem a UFRJ oficialmente dando apoio ao Mauro Iazzi, portanto não é só ele que não sabe a diferença de metáfora e metonímia, é a UFRJ inteira. Só que a diferença de metáfora e metonímia não é uma questão de pura nomenclatura gramatical. Porque eles podem ligar isso, mas não tem importância, chamou de metáfora, de metonímia, de elipse, de hipérbole, pode chamar do que quiser, você tem que entender o sentido que ele disse. Então, pode dar a impressão que é isso, mas o fato é que, desfeita a confusão entre metáfora e metonímia, o sentido do que ele diz se revela ser este e não outro, é impossível que seja outro. E porém a PM sair matando criancinhas nas escolas, nas favelas, mas vamos supor que matasse uma criancinha, eu não acredito que um garoto de 16, 17 anos que trafica drogas possa ser chamado de criancinha, mas também aí já é uma hipérbole, mas qual é a elipse? Qual é a ligação entre o burguês que está jantando com a sua família na noite de Natal e o assassinato de pode ser uma apenas, criancinha negra na favela? Qual é a ligação? A ligação é através da ideologia burguesa. Então ele está supondo que aquele burguês ele transmite a sua ideologia à polícia. Seria o caso de você perguntar, mas quando você viu algum capitalista reunir policiais para ele fazer uma pregação? Nunca acontece, nunca. Mas, supondo que exista essa ligação, está aqui o burguês, a ideologia, em seguida, supõe que a ideologia burguesa manda matar criancinhas nas escolas, segundo a suposição. Então, a polícia é o braço armado da burguesia que está lá para defender o privilégio de classe.